eu acabei tendo no último semestre de faculdade, lá para o 10º semestre, o professor de Direito do Consumidor, Hélio Massa, chegou em sala de aula e fez a pergunta: não, vocês aqui se enquadram nesse perfil, né? Será que vocês foram estudantes ou foram alunos? Porque aluno é meter a bunda na cadeira, assistir a aula e é isso. Estuda antes da prova, tira a nota e depois de uma semana esqueceu o conteúdo. Talvez a vida inteira você foi um aluno, às vezes até um mau aluno. Será que em algum momento da sua vida você foi estudante? Tipo, na cadeira, cara no livro, leitura, escrita. E principalmente para você saber como que é ser um estudante, é importante que você tenha um conhecimento neurológico. Como que o seu cérebro funciona mecanicamente nesse processo de aprendizagem para que você consiga usar o máximo da sua capacidade produtiva naquilo que você estuda. Porque aquilo que você estuda, muitas vezes, fica numa informação de uma memória de curto prazo. Sabe, aqui na frente. Tipo, decora esse número aí, ó. 3893, 6920. Vamos pedir pizza. Certo? Decorou o número. 3893, cadê o número? 6920. Aí vai a lerdona decorar o número, vai foder com a minha teoria, né? Essa é a memória de curto prazo. É uma memória que você utiliza para trabalhar nesse instante. Depois que essa informação deixa de ser relevante, tchau. E muitas vezes nós caímos no erro de fazer uma prova com uma memória de curto prazo. Eu estudo ali, fico na doideira, estudando um pouquinho antes, memorizo essas informações, não entendi catadura nenhuma, vou lá, faço a prova, tenho o resultado e vou embora. Às vezes eu sou um aluno excelente, um aluno nota 10, mas eu não tenho esse conhecimento para dar comigo. E quando você está num curso profissionalizante, um curso técnico, é importante que você leve esse conhecimento para a vida. Né? Minha matéria, no meio aqui de segurança do trabalho, mas tem matérias que são essenciais. Primeiros socorros, né? MRs. E aí, se você se depara no dia a dia com uma situação que você precisa de conhecimento teórico e você estuda para a prova, olha esse conhecimento. O que eu faço agora? Qual que é a música mesmo do ritmo? Ah, você acha que porra, como eu faço? E ele já era. Morreu. Né? Então é importante que você consiga aliar esse seu conhecimento em sala de aula, trazer ele para a sua vida e que você consiga reproduzir isso no dia a dia. Mas para isso, você tem que ter um processo realmente de aprendizagem. Então o que esse professor... chamado Hélio Massa, fez? Ele chegou na sala e me apresentou esse outro professor, Pierluigi Piazzi. Não sei se vocês conhecem. Não ouviu falar? Eu também nunca ouvi falar desse cara. Pierluigi Piazzi. Um italiano, veio para o Brasil muito jovem, trabalhou em vários setores e resolveu que ia fazer faculdade. Fez várias. E decidiu que ia abrir um cursinho, porque o jeito que ele usava para estudar era um jeito muito forte. Né? Era um jeito muito produtivo. E ele falou: eu vou abrir um cursinho e começar a aplicar a metodologia que eu uso nos meus alunos. E vamos ver se tem resultado. E ele conseguiu o resultado. Várias e várias aprovações em vários vestibulares, cursinho pré-vestibular, né? USP, Unesp, Unicamp. E esses alunos conseguiram a sua aprovação. E depois ele pegou e começou a traduzir esse conhecimento em livros. Ele chegou a escrever alguns livros da série Aprendendo Inteligência. Ele diz que inteligência é uma característica que você pode aprender e pode desenvolver. Porque existem vários tipos de inteligência. Por exemplo, se eu pegar o saudoso Neymar, menino Ney, ousadia e alegria, e pegar por ele e falar, provinha de matemática, né, equação de segundo grau, será que o menino Ney vai ser fantástico? Eu posso estar julgando muito. Dando dinheiro, ele sabe? vai. Eu posso estar julgando muito. Mas talvez ele não tenha desempenho impecável. Certo? Isso classifica Neymar como burro? Não. Talvez falte conhecimento matemático. Né? Mas, Neymar, será que Neymar é inteligente? Uma pessoa se ser inteligente. Pô, se você pensar numa capacidade motora, a inteligência motora é fantástica. É aquela lá, se eu vou pegar um macaco e um tubarão, a prova é subir numa mangueira. É uma prova extremamente injusta. E se a prova for nadar 1000 metros? Também é extremamente injusto. Porque eu estou trabalhando com características diferentes. Todos vocês são extremamente competentes em alguma coisa. Talvez seja nessa área que vocês estão aqui. Talvez possa ser em alguma outra. Ou várias áreas. Mas tem vários tipos de inteligência. E a inteligência cognitiva, segundo ele, é algo que já vem predisposto. Mas você pode desenvolver aquilo que você já tem. Se
usar neurologicamente o seu cérebro. Neurologicamente saber utilizar as suas maneiras de estudar. E aí, tem um passo a passo aqui. Parte dele, parte minha. O que você tem que ser para ser um aluno foda? Fantástico. Nota 10. E que é quase praticamente impossível de cumprir, né? Porque já como eu dormi bem, pô, já era. Revisar em casa. Eu esqueci aqui, tem um detalhe importante. Antes de dormir, é importante. Só que vocês conseguem? Será que eu consigo? Cara, É mais fácil ficar no celular. mas faz ficar no celular também. Mas olha só, é muito difícil eu tentar revisar esse conteúdo do dia a dia antes de dormir. E eu vou explicar o porquê que é a importância do antes de dormir. Vamos lá. Começando aqui no tópico 1. O que seria algo muito importante? Conhecimento prévio. Por exemplo, próxima aula, começaremos a matéria realmente de direito. Tá? Primeira aula vai lá para o centro de direito. A gente vai voltar para ver qual foi o primeiro direito positivado da história, o primeiro direito escrito, que vai ser o Código de Hammurabi. Alguém deve se lembrar de alguma coisa de Hammurabi lá na aula de história, não sei quando. Thomas Hobbes, o contratualismo. John Locke vai falar lá do naturalismo, direitos naturais, direito de resistência, como que é a importância desses direitos contra o absolutismo da época, qual que é a diferença de naturalismo e positivismo. Esses termos que eu acabei falando agora vão ser na nossa primeira aula. Vocês lembram de alguns desses termos? Vocês já viram alguns desses termos? Então vamos fazer uma seguinte dinâmica. Vamos imaginar que você gosta de alguma coisa na vida, né? Culinária, futebol, novela, filme, série, música, alguma coisa você gosta. Alguma coisa você sabe bastante, tem prazer de discutir isso. Certo? Pensa nessa coisa. Pensa que agora chegou uma pessoa, sentou na mesa com vocês vão discutir sobre isso. Beleza? Discutir no sentido de trocar ideia, debater, conversar sobre. Essa pessoa não tem merda nenhuma do que você gosta. E pior, ela não está interessada naquilo que você gosta. Como que vai ser essa conversa? Péssimo, né? Péssimo. Agora vamos supor que essa pessoa que chegou é uma pessoa que entende muito daquilo que você gosta. E é uma pessoa, não é aqueles malditos, não. É uma pessoa sem ego, sabe? Sem arrogância. Uma pessoa que brilha o olho quando fala sobre aquilo e não está ali para esbanjar conhecimento, humilhar ninguém. Ela está ali porque ela gosta de trocar ideia, de conversar. E tem aquela série que você assiste, ou aquele livro que você lê, e essa pessoa também conhece. E daí tem aquele personagem que está com o futuro indeciso, mas tem várias teorias do que pode acontecer. Daí ela fala uma teoria que você não tinha pensado ainda, mas que faz muito sentido agora que ela falou. E daí arrepia tudo aquilo e você fala, nossa! Como que eu não pensei nisso antes, velho? Faz muito sentido, né? E aquela conversa arrepia e passa rápido e é gostoso de conversar sobre aquilo. É diferente, né? Porque você se interessa, tem um rolê de emoção e também tem conhecimento prévio. De certa forma, você estudou antes de ir para a aula. Isso também é importante, mas é muito difícil de fazer na correria do dia a dia, né? Estudar antes de vir para a aula. Se eu vou passar, por exemplo, John Locke e Thomas Hobbes, o mínimo é que você saiba mais ou menos o que eu estou falando. Quem foi John Locke? Quem foi Thomas Hobbes? Né? Por que Thomas Hobbes defendia o absolutismo? Por que ele cria uma ideia lá em Leviatã, em contrato social? Por que vai ser chamado de contratualista? John Locke também, mas John Locke vai numa outra pegada, né? Até contrário ao absolutismo, ele vai ser o pai do liberalismo. Ele vai defender a liberdade, os direitos naturais, direito de socar a cara do rei, se o rei for cuzão demais, né? O direito de resistência. Por que ele pensa tudo isso? Qual é o contexto histórico? Qual é o contexto filosófico deles? Pô, você não precisa se aprofundar desse jeito. Mas se você ver um vídeo no YouTube falando desses caras, você já vai ter um conhecimento prévio. Quando eu começar a explicar sobre essa matéria, talvez você levante a mão. Você fala, putz, professor, mas eu vi lá no cinema que é daquele jeito. Percebeu que a noite vai ser bem mais atraente, bem mais produtiva? Se eu for o primeiro ser humano, tipo aquele filme do ET, né? O cara chega com o dedinho, meu dedo é muito parecido com o dele, assim, né? Chega com o dedinho assim, ó. E ele vai ter o primeiro contato com você, né? Será que vai ser produtivo? Putz,
talvez não, né? Então, o primeiro passo, se você puder, e se não puder agora, tudo bem, mas talvez em algum momento da sua vida, em uma outra graduação, em algum concurso, em algum outro objetivo, esse conhecimento vale a pena de como estudar. Mas se você puder aplicar agora na minha aula, também eu agradeço, né? E estudar antes. O pessoal no fundo aí que já está colocando, e depois no final eu passo o nome aqui, tá? John Locke, Thomas Hobbes e blá blá blá, eu passo para vocês mais ou menos o que a gente vai abordar. Beleza. Você sabe mais ou menos o que o professor vai falar na outra aula, certo? O que é importante quando você vem para a aula? Primeiro, isso. Prestar atenção, né? Estar aberto a aprender. Porque o que diz o professor Pierluigi, não sou eu que estou falando, tá? Se o RH estiver escutando, não sou eu, tá? Enfim, ele diz que sala de aula não é lugar de estudar. Ele diz que a sala de aula é lugar de aprender. Parece um absurdo, né? Porque a vida inteira você fala para estudar. Mas ele diz que não, o estudo é um ato solitário. O estudo é bunda na cadeira, cara no livro, lendo, grifando, interpretando e escrevendo. Você transcrevendo aquilo que você compreendeu, certo? E na medida que você vai transcrevendo aquilo que você compreende, você vai assimilando isso no seu cérebro, na sua mente. Porque um dos jeitos de nós aprendermos é pelo processo de assimilação. Pensa que na sua mente tem uma estante. Tem uma estante para várias categorias da sua vida, certo? Tem uma estante agora sendo criada aqui em segurança do trabalho, sabe? Tem uma estante aqui, verde, fosforescente, piscando, escrito Cezão, RSS, coraçãozinho, sabe? E na medida que eu vou explicando esse meu conteúdo vem como se fosse livros, enciclopédia, sabe? E o seu cérebro fala, onde que eu vou enfiar essa merda agora, né? Essa parte de procurando onde que eu vou, perdão da palavra, senhorita que está assistindo aí do outro lado, enfiar essa merda, isso é o processo de estimação. Onde que eu vou gravar isso? O que eu vou engatar, o que eu vou enganchar para compreender esse tema? Exemplo. Alguém aqui já comeu carne de rã? Não? Já? Dizem boatos, eu não comi, boatos que é parecido com frango. Todo mundo fala. Beleza. Ninguém sabe o que é. Alguém aqui já comeu frango? Sim. Quando eu falo que a carne de rã é parecida com a carne de frango, mentalmente você não consegue ter um processo de assimilação? Pensa que você nunca comeu frango na sua vida. Se eu falar para você, carne de rã é igual carne de frango, você fala, e o que eu tenho com isso, né? Não vai ter um processo de assimilação. Por isso que é importante o conhecimento prévio, para que quando você chega em sala de aula, você consiga assimilar essa informação. E é por isso que eu jogo bastante exemplos banais, muitas vezes, no dia a dia, para que você consiga assimilar isso com conhecimento que você já tem, experiência de vida, prática de vida, certo? E a sala de aula é um local de atenção, de disciplina, de foco, de participação, porque é um local de compreensão. Olha como o professor estiver falando, é aquela horinha com o olho brilha, sabe? Você fala, putz, é isso? É aqui nesse instante que eu vou encaixar essa merda, sabe? Porque a compreensão se dá em sala de aula, com o contato, com a troca, com o diálogo, com as dúvidas, com um colega. O colega perguntou tal coisa, fez muito sentido para você prestou atenção naquilo. Isso é importante. E o estudo, segundo a Pierluigi, é em casa, uma na cadeira, cara no livro, no Chrome, no Google, onde for, lendo e escrevendo. Por isso que ele fala que se você for estudar ou for revisar o conteúdo, você tem que fazer de modo escrito. Segundo o que dizem, tem uma pesquisa aí que fala, né, o efeito Google. O que é o efeito Google? É que você esquece muito rápido as informações que você pesquisa. Como essas informações chegam a você de maneira muito fácil, talvez você abra mão delas de maneira muito fácil também, né? Então muitas vezes você abre uma aula para pesquisar, fala, vou ver o horário e vou pesquisar. Aí você abre o horário e pesquisou. Putz, que hora que é? Putz, não lembro. Aí você abre o celular para ver o horário de novo, aí outra coisa, você nem lembrou de ver o horário. E daí, o que você pesquisou? Não sei. Né? E você acaba se perdendo nisso. Porque o efeito Google é basicamente isso. Nosso cérebro está acostumado a delegar funções. Antigamente nós sabíamos o número de várias pessoas, né? O número de casa, namorada, o número dos amigos. Hoje em dia você lembra o número de quem? Salvo raras exceções. O seu. Porque você delegou essa função de memorizar números para um agente que faz isso e facilita a nossa vida.
Mas percebeu que a gente está delegando várias e várias funções com o aplicativo, com o celular, com a tecnologia, e nós estamos deixando de trabalhar essa máquina maravilhosa? Então isso acaba sendo complicado. E quando nós passamos a escrever manualmente, sabe? Escrever mesmo, não digitar. Pode até ser no Google, uma ferramenta de pesquisa maravilhosa. Pô, se você estiver no troninho fazendo necessidade, com o celular na mão, cara, você tem mais conhecimento do que Aristóteles tinha. Está tudo na palma da sua mão. O conhecimento está aqui agora, você tem as bibliotecas do mundo inteiro, você tem professores do mundo inteiro, está tudo ali. Né? Basta você tentar fazer de um jeito que seja fácil para o seu cérebro. Né? Vamos trazer isso para a escrita. Quando você escreve, várias regiões do seu cérebro são ativadas. Isso facilita muito esse processo de aprendizagem. A aprendizagem nada mais é do que pegar uma memória de curto prazo e jogar ela para uma memória de longo prazo. E como que eu faço isso? Eu tenho que entender esse conteúdo, compreender em sala de aula, cheguei em casa, antes de dormir eu tenho que revisar essa merda. Por quê? Se eu for dormir antes de revisar, meu cérebro vai passar pelas fases do sono. E tem uma fase do sono que o seu cérebro faz o que nós chamamos de backup. Saúde! O que é o backup? Backup é salvar informações. Então, por exemplo, você vai mexendo no seu WhatsApp. Né? Chega uma hora que você vai usar seu WhatsApp e ele fala, não, hoje não estou afim. Né? Por quê? Porque eu estou fazendo backup. Estou salvando as informações. O seu WhatsApp deve ter informações importantíssimas. Né? As figurinhas, mensagem de bom dia, o acidente que aconteceu na curva lá não sei da onde. Cara, tem coisas preciosas. E o tio Marco, ele fala o quê? Eu não posso deixar esse cidadão sem essas informações. Vai que ele passa numa ponte lá e o cérebro dele fala, joga essa merda fora. E você realmente joga. E aí, você perdeu seu celular, que o boi explodiu, sei lá o que aconteceu, você perdeu o seu aparelho. Essas informações estão salvas na nuvem. Se você tiver uma conta boa, você consegue lá pegar essas informações de volta, né? O nosso cérebro faz o mesmo processo. Só que para o nosso cérebro fazer esse processo perfeitamente, nós temos que dormir muito bem. E para dormir muito bem, não é só aquelas 6, 8 horas por noite. O nosso corpo tem que estar preparado para dormir. Tem um hormônio chamado serotonina e tem outra melatonina. Alguém já assistiu Divertidamente? Sem vergonha, sabe? Assistiu meu. Porra, eu quase chorei naquele filme lá. Aquela parte do elefantinho rosa, sabe? Que ele tá lá, não é? Que a menininha tá lá, ele salva a menininha, depois ele tá caindo no triturador assim, a menininha olha pra trás e ele... Porra, velho, deu uma pampa aqui. E isso acontece com a gente. Todos vocês aqui devem ter brincado na rua, né? Devem ter jogado bola. Muito. Foi criança de verdade, né? Qual foi a última vez que você fez isso? Você lembra? A última vez que teve lá... Cezão! Essa aí! A última vez que você foi brincar com seus amigos. Você lembra dessa informação? Você botou chinelo assim e falou, não, aqui é o gol, a árvore é a trave. Não, tá maior. Tá maior, tá maior. Saiu Zé, saiu Zé. Enfim, você lembra dessas informações? Talvez sim, foi muito marcante. A maioria talvez não. Porque essas informações foram para o elefantinho rosa lá, né? Foram descartadas. Porque essas informações já não eram tão relevantes mais para o seu dia a dia, para a sua prática, para a sua sobrevivência. Então é importante sempre memorar isso, porque senão cai na curva do esquecimento. E essa curva do esquecimento é cruel. Tem coisas que eram importantíssimas para você e você não faz nem ideia mais. Você nem lembra mais. Você esqueceu há muito tempo. Então olha só, a escrita é importantíssima nesse processo e dormir bem é bom. O dormir bem, local silencioso, muito escuro, né? Vocês não têm medo do escuro, né? Tem vergonha na cara, né, filho? Apaga a luz! Porque, com o escuro, nós ativamos a função da glândula pineal, que é a glândula que trabalha também nessa produção de serotonina e melatonina. E a melatonina é o hormônio do sono. Se o nosso corpo não tiver esses hormônios em quantidade suficiente, serotonina e melatonina, principalmente o hormônio do sono, nós não vamos pegar o sono. E se você dormir, é porque você dormiu de exaustão, você desligou. E o seu sono vai ser uma merda. Quando você acorda no outro dia, você acorda na força do ódio. É aquela hora que você vai botar a meia, vai botar o sapato, você fica olhando pro sapato. Fala que não acontece só comigo, vai. Você fica olhando, é o stand-by, você fica olhando pro sapato,
safado olha pra você e fala, patrão, é pobre, né? Cala. Daí você para, olha pro lado assim, aquele olhar de soldado que volta da guerra, não leva, sabe? Você fala, quanto que eu tenho no Nubank? Menos do que eu estou devendo no cartão. Tem que trabalhar. Seu corpo está arregaçado. Você não descansou. Por quê? Você dormiu de exaustão. Daí você fala, nossa César, então você é o guru da sabedoria, né? Você é o cara que tem níveis elevadíssimos de melatonina. Você é o cara que não mexe no celular 3 horas antes de dormir. Mentira. Cara, hoje eu entrei na sala de aula às 7 horas da manhã, eu tô com uma cara de maluco aqui, quase 10 horas da noite. O que tem de aluno querendo fofocar comigo, o que tem de aluno querendo tirar dúvida, o que tem de gente atrás de mim, é incontável, velho. E xingando ainda, né? Porque eu não respondo. Né? Seu calmo, filha da puta! Você prefere as meninas do bairro, por que não respondeu eu? É difícil, né? É difícil lidar com o público. E daí eu vou responder isso aqui, eu vou dormir o quê? 1h pouco da manhã. Com o celular na cara. Então eu sou um puta de um hipócrita falar isso pra você, né? Mas é o que é o correto a se fazer. Por quê? Essa luz, ela tem uma quantidade maior de luz azul. E essa luz azul atrapalha muito essa produção de serotonina, de melatonina. Isso ferra a produção de melatonina. E sem níveis consideráveis de melatonina, você não consegue pegar no sono de um modo saudável. Você pega no sono de exaustão. E daí você não tem essas fases do sono bem desenvolvidas. Se você está com a melatonina da hora, beleza, então vamos ir para as fases do sono. Vamos pegar no sono de um jeito foda, certo? O sono então teria aqui 5 fases. A fase da vigília, a fase no REM e a fase REM. Dentro da fase no REM teria 3 fases. Você que está se perguntando, 5? 1, 2, 3, 4, 5. Fase da vigília. A fase da vigília é aquela fase que eu estou começando a pegar no sono. É clássico, deve ter algum macho na sua família. A minha é meu pai. Daqui a pouco serei eu, graças a Deus. Quem está de frente com a TV, controle numa mão, cerveja sem gelo na outra, 1/3 da barriga milimetricamente colocada para fora, a baba no canto da boca, assistindo Roda Viva. Nossa. Debate acalorado. E vai para frente e para trás. Essa fase é conhecida como a fase da vigília. É a fase que você está vigiando, meia boca, sabe? Você vai ou não vai? Você viu a ponte para Terabit, mas você não tem certeza se você quer pisar nela, sabe? Você está entrando no mundo da fantasia. Abriu a portinha do guarda-roupa de Nárnia, você foi, mas não foi ainda. A fase do no rain é o não rain, certo? Vocês vão entender o que é depois. Nessa fase, você começa a pegar no sono. Aí você tem um sono leve, um sono médio, um sono pesado. Beleza? Sono leve. Você está dormindo, já dormiu. Só que daí chega mais ou menos umas 2 e pouco da manhã, você acabou de pegar no sono, daí você escuta, mozinho você entendendo. Fecha o olho. Aproveita a experiência. Fecha o olho, ninguém confia em mim nessa sala. Eu só tô rindo dessa vibe aqui. Fecha o olho aí. Você está todo zen. Parece um gato, né? Pô, cara, você não sabe se está casalando, se está guerreando, se é uma terceira cruzada, gato cristão, gato cristão. Mas os caras estão arrebentando com o seu telhado. Né? Os filhotes de maritaca acabou de acordar. E daí tem uma treta, maritacas versus gatos. E a sua noite vira inferno. Foi pra merda o sono leve. Se você superou essa fase, você chega no sono intermediário. Aí o gato tem que trabalhar pra te acordar, né, velho? E é difícil. Difícil ele te acordar. Chegou na fase 3, aí tira da tomada. Aí tira da tomada porque é essa fase que você tava meio litro, o pernilongo de pico você tá vendo aí, tirou da tomada. Essa fase é importantíssima. Não sei se tem algum maromba aqui na sala, mas para quem vai para academia, né? Quer ficar no tamanho do Ginga, do Cariani, do Muzi. O que você precisa para ficar do tamanho deles? Bomba. Tirando bomba, o que você precisa?
um treino muito forte, muito intenso. Então você pega o pezinho, você vai ter repetições com uma carga razoável, certo? Vai desafiar o seu músculo. Você faz tantas repetições. E você vai fazer o que com o seu músculo? Você vai criar microlesões. Você vai ferrar com ele, né? De um jeito de ferrar, de um jeito saudável, né? Você não vai lesionar, mas você vai microlesionar ele. Se você comer pra cacete, tiver um superávit calórico, energia, disposição, proteína, sobra, o que vai acontecer quando você dormir bem? Nessa fase 3, você vai ter uma reposição disso. E o seu músculo que está lá sofrendo, tipo nós aqui, ele vai mandar uma mensagem. Tipo, você não fala com Deus de vez em quando? Socorro, Deus! O seu músculo vai mandar uma mensagem similar, né, para o seu cérebro. Socorro, Deus! E isso vai falar, eu preciso de mais força, preciso de mais massa muscular. Porque o cara está pegando pesado, né? Esse recado mandado para o seu cérebro vai fazer com que o seu músculo comece a se reconstruir nessa fase 3. Porque nessa fase 3 o seu corpo começa a se reabilitar, se restaurar. Se você tem um sono da hora, é nessa fase 3 que você vai realmente descansar o seu corpo. Certo? E isso tudo, chegou no 5 aqui depois, ele começa de novo, e de novo, e de novo. Cada vez é um ciclo, beleza? Um sono saudável, você vai fazer isso daqui umas 5, 6 vezes. Certo? E daí você fala, Cezão, o que é REM? Pay attention, my perfect English. REM. Rapid Eye Movement, deve ser isso. Nossa, O que é? Movimento rápido dos olhos. Seus olhos vão se movimentar de forma muito rápida. Presta atenção no conceito. Durante o dia, vocês copiaram, né? Vai cagar a luz inteira agora. Durante o dia, o nosso cérebro, ele trabalha com ondas, frequências, tipo rádio, sabe? Depende do dia, um pouco mais, um pouco menos, né? Mas ele trabalha com ondas. Então, durante o dia, ele está todo a vapor, né? Está usando quase que plena potência. Chega na fase da vigília, o recado é o quê? Desacelerar. Você vai desacelerando. Calma, moça. Você vai desacelerando. Chegando na fase 1, esse processo vai diminuindo. Chegando na fase 2, diminui. Fase 3. Quando chega na fase do REM, seu cérebro parece que entrou numa rave. Ele começa a fritar, sabe? Lá no fundo tá aquele silêncio, daí você já começa a escutar um longe assim, ó. Eita, bruxinha, eita, eita, que voa. Cara, essa hora seu cérebro começa a entrar numa frequência frenética. Porque essa hora é a fase do backup. É essa hora que ele salva as informações. É que nem aquele PC velho que está baixando aquele torrent pesado, ele começa tipo... Sabe? Essa hora acontece isso com o seu cérebro. Se você tem um conhecimento prévio, se você prestou atenção na aula, se a aula foi atraente para você, se você revisou esse conteúdo antes de chegar em casa, você fez tudo que estava ao seu alcance para sinalizar para o seu cérebro. Esse conteúdo é importante. Salva. Se você fez isso nessa hora, ele vai salvar essa informação. E olha só como que é difícil. Porque nós temos várias informações aqui agora para fazer backup, certo? Você viu muita coisa durante o dia, né? Você viu, sei lá, qual foi a aula anterior? Bom dia, galera! Qual foi? NR, matéria importante, certo? E daí você vem aqui agora, tem um maluco imitando gato. Né? Na rua você deve ter visto alguém que te fechou, você viu um monte de coisa hoje, né? Choveu não sei na onde, tá tendo seca não sei na onde, a cor da cortina é azul, o cara pela primeira vez fechou a porta, essa porta nunca foi fechada, meu Deus do céu, o outro vai trazer peso segunda-feira. Enfim, tem um monte de coisa aqui, tem um monte de informação. Qual informação eu vou gravar, qual que eu vou jogar fora? A bruxinha Ramona. A bruxinha Ramona. Qual informação que eu gravo? Qual informação que eu jogo fora? Essas informações vêm da sua mente. Chegou uma informação. Seu cérebro sabe diferenciar se isso é importante, se isso não é importante? Não. Será que eu coloco na estante dos livros sagrados, Cezão, RS, coraçãozinho? Ou será que eu jogo na lixeira lá do elefantinho rosa? O que será que eu faço com essa informação?
E olha só como o meu trabalho é difícil, velho. Temos alguns pós-adolescentes aqui, né? Mas todo mundo já foi adolescente em algum momento. Então vamos falar de algo que todo mundo já passou. De um momento melhor ou pior, mas todo mundo já passou. A fase da paixão. Sabe? É louco. Pelo amor de Deus. Sem chorar, hoje é sexta-feira. Adorei, Sem lágrimas nos olhos. A fase da paixão. Eu não estou falando de amor. Porque o amor é aquele sentimento duradouro já, né? E anos aumentando aquele traço, você já se entendeu e tal. Não estou falando de amor. Eu estou falando de paixão. Paixão, aquele incêndio, sabe? De 6 meses. É uma programação de Deus que ele fala, é fogo do rabo porque a humanidade tem que reproduzir. E é aquele sentimento que, cara, não poupa esforço. É uma luxúria total, Você né? tem que pegar 7 ônibus para chegar na casa dele e você fala, oi amor, tô indo. Né? Depois de um ano você já fala, amanhã a gente se fala. Essa fase da paixão é uma fase importantíssima, né? E daí chega para você uma informação, a pessoa que você ama, você está apaixonado, você está maluco pela pessoa, sabe? A pessoa te respondeu, você fala, enfim, chega a informação, o cheiro da pessoa, o olhar da pessoa, o calor da pessoa, porra, chega essa informação. Do outro lado chega NR17. Professor Pierluigi Piazzi. Você fala, pro caralho do Pierluigi Piazzi, né, velho? Chega a informação pra você. Os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas. Complexo de Golgi, né? Mais que perfeito. Verbo to be. Você fala, tá merda com o rio Amazonas, que seca, pega fogo, tô cagando pra ele. Eu não quero saber o que é relevante pra você. Aquilo que tem uma carga emocional forte, não é? É isso que você vai salvar. Se você não trabalhou corretamente, se você não reforçou, se você não adaptou o seu cérebro para salvar informações relevantes, tecnicamente, revisando e repetindo o conteúdo, você vai salvar a placa local da mina que você gosta, mas você não vai salvar o Pierluigi Piazzi, velho. Não é? É mais ou menos isso. E aí? É importante revisar? Importante. Mas às vezes é difícil. Qual outra coisa que ajuda muito no processo de aprendizagem? É a emoção. Se a emoção estiver presente no processo de aprendizagem, facilita muito. E eu aprendi isso na faculdade, tanto com ele, nossa, quanto com o Fabrício Rosa, como professor, cara, sensacional. Eu nem queria processo penal, mas eu prestava atenção no jeito dele ensinar. Porque eu falava, mano, a aula dele passava assim, ó. Era muito foda a aula desse cara. Imagina um cara que é mestre em didática. E essa emoção não precisa nem revisar o conteúdo. Porque eu lembrava das palavras dele explicando, porque isso me marcou. E é o que eu tento fazer. Não porque é meu jeito. Desde quando eu explicava a matéria para os moleques lá, aqueles cretinos, 5 minutos antes da prova, vocês não vi que cai de geografia. Vamos lá, né? O mesmo jeito de explicar naquela época é o mesmo de hoje. Mas por que eu acho importante isso? Ah, você trabalhou o dia inteiro, você cheio de problema. Lembra que a gente fez a dinâmica da semana passada? Cada um com a sua coisa. Você chega aqui. Matéria. Cara, se for monótono, vai ser difícil você assimilar esse conteúdo. Vai ser difícil você ter disposição de olhar para a minha cara e prestar atenção. Se eu falo umas merdas de vez em quando, né? E isso te atrai de algum modo, vai ser muito importante, muito mais fácil para você assimilar esse conteúdo. Então, desculpa o jeito transtornado, né? Nossa, advogado fala a palavra, choquei. Caralho, qual é o decoro da advocacia, né, velho? O importante é que vocês aprendam, minha função é ensinar. Se vocês aprenderem, eu estou cumprindo o meu objetivo. E é por isso que a minha aula costuma ser desse jeito. Se for útil para você, ótimo. Se não for, avisa, porque eu estou acreditando que está dando certo. E nessa fase do RAIN, você vai estar fazendo o backup. Beleza, fez o backup, salvou a informação, você aprendeu esse conteúdo. Só que tem a maldita da curva do esquecimento. De tempos em tempos, as suas lembranças vão se apagando. Porque vai tendo aquela seleção de novo, né? Putz, será que NR17 é importante ainda? Finalmente vai ter que não ver, vou jogar fora. Tipo a última vez que vocês vão brincar na rua. E daí o que você tem que fazer para memorar isso? Você tem que rever de novo, de novo, de novo e de novo. Tipo, daqui uma semana, daqui um mês, 3 meses, 6 meses. Por que o professor muitas vezes entra e fala e gosta do conteúdo? Porque, cara, essa aula aqui, nada,
tenho 10 salas no Maia, 6 salas no Objetivo e mais 4 aqui, umas 20 salas, né? Nada, nessa última semana foi 20 aulas dessas. Quantas vezes eu não memorei esse conteúdo? Quantas vezes eu não voltei e vi o que tem que estudar? Porque o professor também estuda, né? Você está pondo na cadeira e fala, putz, como que é aquela aula de neurologia mesmo que eu faço todo início do semestre? Ah, isso, RAIN, lá que dá em nunca, será que fala assim mesmo? Deve ser, né? É melatonina ou serotonina? Você tem que parar para rever isso. Eu sou obrigado a parar para rever isso. Quais eram os impostos feudais? Período pré-colonial. Quais eram as viagens guarda-costa no litoral brasileiro? E quando você faz isso várias e várias vezes, você vai trazer esse conhecimento de volta. Por isso que o jeito da hora de estudar é escrevendo, caderno, caneta, lápis, borracha, beleza, escreve. Mas eu tenho alunos, por exemplo, que fazem resumos gigantescos. É lindo de ver, né? O caderno do cara é estufado. Só que na hora de estudar, talvez não seja o melhor jeito. Então, o que pode ser importante? Eu vou fazer um resumo gigantesco? Pode ser, cara. Se for importante para você, se for bom, faça um resumo gigantesco. Vai ser importante na hora de estudar. Só que na hora de revisar, talvez não seja a melhor forma. Aí, o que pode ser importante para você? Agora, caneta folha, pensa que é vermelho isso aqui. Vamos fazer um mapa mental? Alguém já fez um mapa mental? Não. Alguém não sabe o que é um mapa mental? É a divisão do cérebro, do lado direito, do lado esquerdo, frontal. Não. Isso é um mapa neurológico do cérebro e tal, perfeito. Mas o mapa mental é o que a gente usa nas escolas para fazer tipo um resumo. Em vez de fazer aquele resumo em tópicos, escrito, dissertativo, faz um círculo no meio, bota o tema principal e você vai puxando setinhas sobre esse tema. Vamos fazer um resumo importante aqui. Hot dog. Hot dog. No inglês, hot, quente. Dog, cachorro. Né? O consagrado cachorro quente. Se eu for fazer um cachorro quente, o que vai? Estados Unidos. Primeiro pão. Salsicha. Mostarda. Não vou pra cara. Estados Unidos não tem purê. Não. É. Daí o pão, o que vai no pão? Porra, vai trigo, vai água, vai fermento, né? O que vai na salsicha? É melhor não saber. Mas enfim, percebeu que eu estou ramificando o assunto que eu quero estudar? Tema central, hot dog, pão, é um dos ingredientes. Dentro do pão vai trigo, vai água, vai fermento. É difícil, tá? Isso serve também para conhecimento. Se fosse aqui, por exemplo, John Locke, direitos naturais, direito de existência. Direitos naturais, vida, propriedade, liberdade, busca pela felicidade. Direito de existência, quebrar a cara do rei sem abusar disso. E daí eu vou fazer o quê? Ele é um cara liberal, defende liberdade individual, é o pai do liberalismo. Contexto, luta contra o absolutismo. Matou uma folha de seu estadual, John Locke, está feito. Percebeu como que é mais fácil? Só que depende do tema. Tem tema que é menos existência e mais existência. Tem tema que é hot dog dos Estados Unidos, tem tema que é hot dog de Osasco. Daí você vai ter que fazer o quê? Pão, salsicha, mostarda, ketchup, frango, chester, minha mãe, catupiry, cheddar, azeitona, bacon. Aí você vai puxando cedo, velho. Né? De preferência com cores diferentes. Para que quando você olhar, você produz um mapa mental daquele conhecimento. E pode ser que se você estudou, entendeu o tema, você vai esquecer o nome, daí você lembra que, putz, pão estava em rosa fosforescente no canto direito inferior. Ah, embaixo dele tinha trigo, água e fermento, eu lembrei agora. Percebeu como isso pode te ajudar? Porque se eu tenho que lembrar de tempos em tempos, será que eu vou ler todo aquele resumo gigantesco do Novo Testamento que eu fiz? Ou será que é mais fácil eu pegar uma ficha de resumo, um mapa mental bem colorido? Minha mãe fala que meus mapas é tudo mapa de biscata, ela fala, porque, cara, é uma infinidade de cor que eu uso, né? Meu caderno é tudo coloridinho, parece estupigrama mesmo, tudo bonitinho. Porque eu sou visual. Eu aprendo com mais facilidade com o visual. Você aprende como? Eu tenho um aluno, por exemplo, o Zezinho. Cara, o Zezinho não presta atenção em nada. Corrigindo. O Zezinho não olha. Não olha para mim. Né? Ele fica no celular o tempo todo.
E se eu falo para ele, não fica no celular, ele cata uma caneta e começa a rabiscar. O cretino não olha na minha cara. Ele não tem a pachorra de falar, oi, chega na prova de gabarito. Ele arrebenta todas as provas. As meninas do lado dele, cara, as meninas racham de estudar. Elas fazem fase do sono, elas fazem hot dog de Osasco, elas, cara, estudam em grupo, explica, e grava áudio, e liga pra mim. Faz de tudo, cara. E às vezes tem dificuldade de tirar uma nota igual a do Zezinho. Só que nem todo mundo é Zezinho, né, cara? Eu não sou. O Zezinho aprende muito de maneira auditiva. Tem gente que aprende de modo visual. Tem gente que aprende escrevendo. Tem gente que aprende fazendo. O melhor jeito, talvez, de aprender seria o quê? Você explicar para o outro aquilo que você entendeu. Quando você explica para o outro, você consagra o seu conhecimento, porque você mostra que você realmente entendeu aquilo. E se você engasgar na explicação, você mostra, putz, é aqui que pode estudar. E daí você pode melhorar esse ponto. Antes de começar as aulas, então, é importante que vocês tenham uma noção de como funciona a neurologia da aprendizagem, para que vocês tirem o melhor proveito de qualquer estudo que você está fazendo na sua vida. E é isso. Beijo, moça!